Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 19 de fevereiro. Muito obrigado por sua honrosa companhia. Todos os dias nós estamos aqui juntos em torno da Santa Palavra de Deus e tem aumentado o grupo de pessoas que comigo rezam com a Palavra de Deus todos os dias. Gente do Brasil, mas também gente dos países lusófonos da África, Cabo Verde, Moçambique, Angola, mas também gente da Itália. Muito obrigado pela companhia, por estarmos juntos nesta bonita aventura, meditando todos os dias a Santa Palavra. O texto do Evangelho de hoje é a Transfiguração segundo o evangelista São Marcos. Marcos capítulo 9, versículos 2 a 13. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falam a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, ontem tivemos o famoso texto da reflexão sobre a profissão de fé de Pedro e o primeiro anúncio da paixão. Jesus então reflete sobre o discipulado. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Certamente esta palavra é muito dura para os discípulos de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Temos que levar em conta, meus irmãos, minhas irmãs, que a cruz é o suplício mais violento, doloroso, vergonhoso, ignominioso. Portanto, para um discípulo de Jesus, ouvir esta frase: Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga, não é uma frase fácil de ser compreendida. E os discípulos não estão preparados para interpretar essa frase alegoricamente, simbolicamente. Eles interpretam preto no branco. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. E Jesus, como disse antes de ontem, está marchando para a cruz. Ele está subindo para Jerusalém. Já sabemos o que vai acontecer em Jerusalém. Pois bem, ele toma consigo Pedro, Tiago e João. No Evangelho de Marcos, Pedro, Tiago e João estão presentes noutros momentos fundamentais do ministério público de Jesus. Basta lembrar, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo e a cura da hemorroíça, somente Pedro, Tiago e João. Aqui no capítulo 9, na Transfiguração. Lá, no Monte das Oliveiras,
Mais uma vez volta Pedro, Tiago e João, voltam. E Jesus sobe um monte. Marco diz uma alta montanha. Na Galileia não há tantíssimas altas montanhas, mas de fato, sabemos pela tradição, é o Monte Tabor, que tem mais ou menos 600 metros. O monte, na tradição bíblica, é o lugar da teofania, é o lugar da relação com Deus, da aliança com o Senhor, é o lugar do diálogo com o Deus da vida. E Jesus se transfigurou-se diante dos seus discípulos. É o modo de dizer, ele é mais do que Moisés. No caso de Moisés, o seu rosto brilhava. Jesus transfigurou-se plenamente. O versículo 3 nos diz claramente que o fenômeno da transfiguração é um fenômeno que tem a ver com luz. As suas roupas se tornam brilhantes, isto é, celestes, roupas de entes celestes, de uma brancura tão grande como nenhuma lavadeira na face da terra foi capaz de alvejar. A luz é a manifestação plena da identidade de Deus. E aparecem duas testemunhas para isto que está para realizar-se em Jesus. Elias e Moisés. Moisés e Elias representam o Antigo Testamento, sobretudo a lei e os profetas. São testemunhas qualificadas. Eles conversam com Jesus. São testemunhas que participam do processo. Moisés representa o Pentateuco, Elias representa a lei. Elias representa os profetas. E agora intervém Pedro. Tiago e João estão quietos e calados, não se ouve a sua voz, mas Pedro intervém dizendo, é bom ficarmos aqui. Ele chama Jesus de Rabi e ele pretende construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. É a antecipação do céu. As tendas têm esta valência escatológica, é uma força escatológica belíssima. As tendas são a morada do Altíssimo, antecipação do céu. Ao mesmo tempo, o versículo 6 diz que eles estavam com muito medo. Não é simplesmente o medo porque eles experimentam a grandeza do mistério. É medo mesmo. É a falta da inteligência da fé. Mesmo chamando Jesus de Rabi, mesmo de algum modo antecipando a realidade do céu, os discípulos, Pedro, Tiago e João, estão cheios de dúvida. É bom estarmos aqui para experimentar o luminoso, experimentar o mistério. Como disse, aqui há algo de tremendum, e por isso provoca medo, mas também há algo de fascinosum, tremendum e fascinosum, isto é, aquilo que é tremendo, que provoca medo, mas ao mesmo tempo aquilo que fascina, aquilo que atrai. São os mistérios de Deus. As tendas, de algum modo, revelam a presença do luminoso, a presença do mistério de Deus. Agora aparecem os 2 versículos mais importantes do relato, os versículos 7 e 8. Aparece uma nuvem, esta nuvem cobre tudo com sua sombra, e da nuvem vem uma voz que diz, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Já sabemos que a nuvem na Sagrada Escritura é símbolo do espaço de Deus, da revelação de Deus. É como se Deus desse a resposta neste versículo 7. A nuvem simboliza a presença do Altíssimo. E a voz que provém da nuvem é a certeza plena e definitiva de que essa voz é a voz do alto, é a voz do Pai. E o Pai diz praticamente as mesmas palavras que já dissera por ocasião do batismo. Este é o meu filho, o amado, escutai o que ele diz. É um imperativo, é uma ordem. Temos muito a escutar aquilo que Jesus nos quer dizer. Depois não viram mais ninguém, só viram Jesus com eles. Mas permanece Jesus no meio deles. Jesus está no meio deles. No versículo 9, começa uma grande segunda etapa da narrativa, de 9 a 13.
eles desceram da montanha e receberam de Jesus a ordem de não contar nada a ninguém, o famoso segredo messiânico do Evangelho de Marcos. Só que aparece um limite muito interessante, até a ressurreição. Eles não compreendem a ordem de Jesus e ficam se perguntando: o que significa ressuscitar dos mortos? A ordem de Jesus de não contar nada, no Evangelho de Marcos, o segredo messiânico, é uma forma de dizer: somente quem sobe com ele a Jerusalém, somente quem experimenta com ele a loucura da cruz, somente quem experimenta com ele a ressurreição dos mortos, pode compreender no nível da fé aquilo que está acontecendo na transfiguração. O final é uma discussão sobre Elias, segundo a concepção dos mestres da lei. Os mestres da lei diz que antes do Messias deve vir Elias. Jesus diz: está bem, é verdade mesmo, mas Elias já veio. Elias vem antes do Messias. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado na cruz, morrer na cruz, mas Elias já veio. E fizeram com ele tudo. Mataram Elias. Elias aqui claramente é símbolo para dizer João Batista. Mataram João Batista, e aqui está, de certo modo, narrado o próprio destino de Jesus Cristo. Mas o que nós então aprendemos com esse texto tão rico, com tantos detalhes teológicos? Primeiro, é que o texto quer nos oferecer uma antecipação da Páscoa. Jesus revela o esplendor do seu corpo e, na preparação da subida para a cruz, ele antecipa a glória da ressurreição para que os seus discípulos tenham condições de compreender no nível da fé o que significa o mistério da cruz. O texto da transfiguração é um sinal grandioso de consolo e de coragem nesse árduo caminho da cruz. De algum modo, poderíamos dizer que a ressurreição já precede o Calvário. Obviamente, sabemos que, do ponto de vista histórico, a ressurreição é posterior ao Calvário, mas aqui na transfiguração, como que a ressurreição é anterior, antecede, precede o Calvário. Nossas cruzes são, na verdade, caminhos que conduzem à vida eterna. Não abandonemos a cruz, mas, ao mesmo tempo, mantenhamos os olhos fixos em Jesus ressuscitado. A transfiguração antecipa o mistério da Páscoa, da ressurreição e da vida nova, e nos dá alento, coragem e esperança para levarmos adiante a nossa missão. Um grande abraço a você, fique com Deus e Nossa Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.